Olá, que bom que você não saiu, que você ainda está aqui. Como eu falei, sempre temos grandes oportunidades. Na entrevista anterior, falamos da base familiar e o quão é importante a gente olhar para toda essa base. A base entre pais, filhos, mães e mesmo quando os pais nunca se separam. O que se separa é marido e mulher. Isso muitas e muitas vezes gera grandes conflitos. E nesses conflitos tem crianças e adolescentes que vão ficar muito traumatizados se você não souber digerir e levar isso com muita cautela. Eu convido você a olhar, geralmente quando você estiver se separando, que tem outras vidas e vocês são responsáveis por essas vidas. Vocês são responsáveis por aquele serzinho que muitos e muitos anos vocês estiveram juntos. Olhem, antes de magoar, trazer traumas. Pai e mãe nunca se separam. E para falar um pouco mais dessa relação de separação, deixar cada coisa no seu devido lugar, com mais calma e tranquilidade, hoje nós vamos receber o Dr. Marcos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui. Como você mesmo falou, meu escritório ele é voltado hoje, especializado apenas por direito de família. Então eu tenho essa relação pai e mãe muito comigo, né? Também sou casado, tenho 2 filhos, então sei como funciona. Filho de pais separados. Então, desde lá criancinha até hoje, convivo com todas as dores de todos os pais, todas as mães e procuro sempre, através de um atendimento mais humanizado possível, tá tratando, né, sobre essas dores e tá solucionando sempre de forma pacífica, é o que eu procuro. Se não for possível, a gente parte para a questão litigiosa, mas infelizmente, apesar de ser o caminho tomado por muitos pais e mães, eu não aconselho, eu sempre aconselho estarem conversando, ver o que é melhor para cada um, colocar o filho realmente em primeiro lugar e estar solucionando da forma mais pacífica possível. Que maravilha, eu fico muito feliz, Dr. Marcos, em saber que tem pessoas que olham desse lado humano. Eu como especialista em equilibrar filhos, trazer filhos fortes, eu sei da importância disso, porque um filho ele é 50 pai e 50 mãe. Então, se uma mãe começa a falar mal do pai, ela está falando 50 do filho, e vice-versa. Então, ela sempre não vai estar falando do pai, ela vai estar falando daquele 50% que é do filho. Então, quando os pais tiverem essa consciência de olhar para isso com amor, com carinho, e olhar para essa guarda compartilhada com mais carinho, que aí fica com você trazer para a gente como que isso funciona com mais serenidade e tranquilidade. Então, aí justamente tocou no ponto da guarda compartilhada, né, que realmente é muito importante, apesar de que, quando a criança nasce, o que o juiz geralmente regulamenta e o que a gente regulamenta? Uma guarda unilateral em favor da mãe, se os pais estiverem divorciados, é o mais adequado porque a mãe está amamentando, a mãe realmente está com o filho ali na guarda dela, sob a proteção, e não tem como a gente fazer uma guarda compartilhada no sentido de compartilhar o poder familiar, muito menos em estar dando poderes de visita maior para o pai, porque realmente a criança necessita desse apoio da mãe, desse suporte, amamentação. Então, esse primeiro momento, a gente pode até regulamentar e colocar no papel que seria uma guarda compartilhada, mas de fato a gente sabe que não vai ser inicialmente. A gente sabe que essa criança precisa primeiro crescer um pouquinho para o pai poder realmente exercer o poder familiar de fato. Certo. Então, conforme a idade, é colocado isso para cada família. É específico, não é algo para todos iguais. Não, cada caso ele tem a sua particularidade. Nós sempre preferimos dar o poder de escolha para o pai e para a mãe, em consenso, estarem decidindo a sua vida, estarem decidindo a guarda do seu filho, como que vai ficar, guarda no lateral, compartilhada. Muitas vezes pouco importa o que está no papel. O que importa é o que o pai e a mãe vão fazer em prol do filho, para que ele cresça saudável, estude, né, que realmente é o mais importante. Então muitas vezes os pais se preocupam, mas no papel tem que estar escrito que a guarda é unilateral, por exemplo.
ou tem que estar escrito que a guarda é compartilhada, mas de fato elas não praticam. Eu tenho pais que me procuram e querem que esteja escrito no papel, guarda compartilhada, mas eles não praticam a guarda compartilhada, eles não têm um poder familiar sobre o filho. Na hora de assinar a prova da escola que tem uma nota baixa e na reunião da escola eles não vão, não participam. Então do que adianta estar escrito lá guarda compartilhada e o pai não participar da vida do filho? Da mesma forma, guarda unilateral. Não adianta nada a mãe querer guarda unilateral lá no papel e quando o filho precisar de uma questão de saúde, de educação, ela jogar no colo do pai, como muitas vezes acontece, né? Mas está escrito lá, guarda unilateral, só que a responsabilidade e o poder familiar é do pai. Então, ambos os lados precisam ter consciência dessas questões. Que maravilha, né? O fato que, trazendo outra consciência, né, da importância dos pais participarem de pequenos episódios. Sim. Que é me falhou agora. Negócio na escola. Sim, está cuidando da educação, né? Cuidando da educação, olhar para aquele desafio que a criança está passando, o porquê daquele desafio. Está junto com eles, partilhando, compreendendo o desafio que ele está passando. E isso é muito importante, que você colocou ali o fato de não só colocar no papel, mas sim participar. Exato, nós temos hoje a questão da visita do pai, por exemplo, né? O que é determinado geralmente? Finais de semanas alternados. A gente precisa seguir à risca isso? Se tiver no papel, o pai e a mãe não concordarem, sim, a gente tem que seguir à risca. Mas se tiver de forma mais aberta, como eu costumo entrar em um consenso com os pais, né? Quando eles me procuram para fazer de forma consensual, eu deixo a visita de forma um pouquinho mais aberta, né? Por quê? Porque os dois detêm o poder familiar do filho, os dois vão criar juntos. Então, não necessariamente o pai vai pegar só no final de semana alternado. Ele pode pegar numa quarta-feira e levar na escolinha de futebol, pode levar a filha na quinta-feira no balé, né? Então, a visita ela pode ser flexível. Ambos os genitores eles podem participar da vida do filho realmente e não necessariamente seguir o que está no papel. É uma regulamentação, né? Mas se tudo estiver caminhando bem, quem vai reclamar dessa regulamentação? Ninguém, né? Ninguém. E tem certeza que todos vão ser beneficiados. Pai, mãe e a criança, né? Principalmente a criança. Porque vai ser algo leve, vai ser algo que o pai vai ter aquela convivência, vai registrar boas memórias, a mãe da mesma forma. Então, acredito que isso, olhem com amor. Coloque o coração. Né? Pro filho. Pensando no filho, pensando em todas as faixas etárias, cada uma tem a sua particularidade, seu problema, né? Sim. A criança sempre vai ter algo que vai depender do pai e outros da mãe. Então, o pai e a mãe, se não estiverem unidos, o filho realmente, como é que ele vai ingressar com 18 anos no mercado de trabalho, uma faculdade, vai se profissionalizar? Não, né? É complicado. não existe como, né? Não tem. Sem esse suporte não tem como. Não tem como. Então, conscientize, gente. É o que a gente tem para dizer para vocês. Casamento termina. Pai e mãe, nunca. Nunca, jamais. Procurem sempre resolver, como eu falei, de forma pacífica, de forma consensual. Não sendo possível, cada um vai ter o seu advogado de confiança que vai exercer o trabalho da melhor forma, né? E vai poder solucionar o conflito sempre da melhor forma ali, sendo consensual ou litigiosa. Muito obrigada, doutor. A gente agradece. Um imenso prazer trazer essa claridade, saber que temos pessoas que trazem essa clareza, essa leveza e olhe para o âmbito familiar, que é o mais importante. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui falando sobre o direito de família e encorajando pais e mães a estar realmente solucionando sempre da melhor forma em prol do filho. Gratidão. E a você que está nos ouvindo, fique aí, que a gente já volta. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares.